A paz do Senhor. Amém. Livro de Jonas, capítulo de número 4, do versículo 1 até o versículo de número 3. Diz assim: com isso, desgostou-se Jonas extremamente e ficou irado. E orou ao Senhor e disse: Ah, Senhor, não foi isso que eu disse, estando ainda na minha terra? Por isso, me adiantei, fugindo para Tarsis, pois sabias que és Deus clemente e misericordioso, e tardio em irar-se, e grande em benignidade, e que te arrependes do mal. Peço-te, pois, ó Senhor, tira-me a vida, porque melhor me é morrer do que viver. Amém? Pode sentar em nome de Jesus. Uma das coisas que interessante do livro de Jonas, né? É um livro que eu, sinceramente, quando eu leio, tem alguns trechos que eu rio, né? Porque tem algumas partes que é engraçada mesmo. Tem umas partes que a gente fica bem apreensivo. Mas tem uma coisa interessante, é essa questão, né? A ira de Jonas, né? O descontentamento dele. Mas uma coisa interessante é a questão da vontade de Deus. Confesso que a questão da vontade de Deus sempre foi... Quando eu tomei consciência dentro da igreja, isso começou há 20 anos atrás, com o filho do pastor Rigonato, Daniel Rigonato, num bendito café missionário aqui que teve. E aí começamos, Daniel estava montando uma equipe de mobilização, e aí a gente começou a caminhar. Lembro que eu tinha praticamente uns 3 anos de crente, e eu tinha um carro, andava assim, sem carta, e eu falei, a primeira coisa que eu tenho que fazer é ter que me deslivrar desse negócio. Já vendi esse negócio, né? A época eu lembro que lia muito Bíblia, e a mensagem que veio foi aquela de Eliseu, quando ele pegou a junta de boi e falou, se a gente tem que se livrar dessas coisas. E, assim, quem já trabalhou com a Irmandade sabe o que é trabalhar com o Daniel Rigonato. O Daniel, quando a gente trabalhava na equipe de mobilização, ele falava assim, para mim é 100%, para Jesus é 200%. Então, quem trabalhava com o Daniel Rigonato, assim, oração, santificação, eram umas coisas que Daniel não negociava. E uma das coisas que a gente, com o tempo de mobilização missionária, e assim, quando a gente se reunia, quem sabe também ali na casa do Joel, né, comia salsicha na casa da Tânia, e a gente se reunia, e a gente sempre conversava um com o outro sobre essa questão da vontade de Deus, de saber qual é a vontade de Deus. E como a gente estava dentro de um contexto de missões, é evidente que todo mundo tinha aquela expectativa de ir para o campo missionário. Mas tem uma coisa, o Lindório fala uma coisa que é aquela coisa íntima do coração. Quando a gente está sozinho e a gente começa a fazer uma avaliação dentro da nossa vida. Eu fazia uma avaliação, isso há uns 20 anos atrás, e olhava para a minha condição, para a minha família, e eu dizia, como é que eu vou fazer alguma coisa nessa nível, né? Como que eu vou chegar no campo missionário, na situação que eu estou, na família que eu tenho? E eu lembro que orava muito para saber qual era a vontade de Deus para a minha vida. E por um longo período de anos, assim, eu fui descobrir isso em 2012, foi quando realmente ficou claro assim, onde Deus falou claramente, e eu sabia, aí eu fiquei sabendo que não era missões, não era ir para missões, mas era uma pegada mais específica na questão do ensino, da doutrina. E eu vi Deus realizando sonhos, né, dentro da minha família. Eu não tenho uma família perfeita, mas tenho uma boa família, tenho uma boa casa e hoje eu tenho um tabernáculo lá em casa, que é o lugar onde eu gosto de estar, é o lugar onde eu gosto de meditar.
E assim, a minha família é tão uma bênção, quando eu estou lá, ninguém mexe comigo, eles sabem que eu estou lá, né? Nem a Sofia vai lá. Ou quando ela vai, ele senta ali, mas eu não sou incomodado quando eu estou ali. Então Deus, hoje eu sei qual é a vontade de Deus para a minha vida. Eu não tenho nenhuma dúvida da vontade de Deus. E é muito interessante que alguns 2 anos atrás, eu acho, eu e a Raquel estávamos conversando sobre isso, sobre a vontade de Deus. E eu lembro que a Raquel estava num período de busca, de convicção. E ela, pai, qual que é a vontade de Deus? E aí um dia, ela me falando, acho que uma missionária dos Estados Unidos, Deus usou a missionária, e ela toda empolgada. Ela falou, pai, agora eu tenho convicção da minha chamada. Então, o primeiro ponto, né, quando a gente lê o livro de Jonas, é como o Jonas ele tem essa convicção de que realmente Deus o chamou. E uma das coisas que a gente vai ler é a vocação de Jonas, né? O seu chamado, a sua fuga, né? Então, essa questão do chamado, essa questão da vontade de Deus para a nossa vida, uma questão que chama muito a minha atenção. Então, comecei a ler, eu fiquei prestando atenção. E, inclusive, qualquer um de nós aqui, irmão, nesta noite, todos nós, no final das contas, nós viemos saber qual é a vontade de Deus para a nossa vida. Nós viemos no culto adorar a Deus, esse deve ser o propósito principal. Mas todos nós aqui queremos ouvir Deus falar. Nós queremos que Deus nos direcione, né? Todos nós buscamos uma resposta, um direcionamento de Deus. Acredito que todos nós, quem é crente, quem não é crente, você veio buscar qual é a vontade de Deus. Qual é o direcionamento de Deus. Esse é um primeiro ponto. E aí, uma das coisas que a gente vai aprender é que, ainda sabendo qual é a vontade de Deus, mesmo assim eu posso desobedecê-la de uma forma deliberada. Eu posso ter toda a consciência da vontade de Deus e eu dizer assim, eu não vou fazer a vontade de Deus. Essa palavra falou muito comigo, porque Deus me encaminhou, por exemplo, hoje eu faço um curso que é um dos referências no Brasil de aconselhamento. Eu sempre quis, mas nunca achei que eu ia fazer um curso desse. E ontem, quando eu estava lá, e a gente começa a tratar casos bem específicos, né, de problemas, e quando surgiu uma situação, eu fiquei muito impactado, porque a gente sabe da importância, mas caiu a ficha, né? Eu falei, meu Deus, a gente vai lidar com vida de pessoas, né? Pessoas toda quebrada, arrebentada, e é esse tipo de pessoas que a gente tem que lidar. E a questão da sensibilidade, e ali caiu a ficha, né, da responsabilidade. A questão do ensino, né, da doutrina, que é o sangue que corre na veia da igreja, que é o ensinamento que faz toda a diferença na nossa vida, que realmente nos direciona a uma vida de obediência, né, em glorificar o nome do Senhor. Na questão de chamado, acho que fica claro, todos nós sabemos que nós existimos para glorificar a Deus e para proclamar o nome de Jesus pelo poder do Espírito Santo. Eu acho que todo mundo sabe disso. Mas a pergunta é, qual é a vontade de Deus para a sua vida? Qual é a vontade para a sua vida? E o Jonas sabia exatamente disso e deliberadamente ele diz assim, eu não quero fazer. O texto, por isso que eu digo, o livro é engraçado, porque ele é irônico, ele é cheio de ironia. E aí, quando a gente vai no versículo 1, qual é o contexto de Jonas? Jonas está no reino do norte, no reinado de Jeroboão. É um reinado muito próspero. O próprio Jonas, no capítulo 14 de 1 Reis, ele profetiza, no 2 Reis, capítulo 14, 21, ele profetiza uma palavra de prosperidade no reino de Jeroboão II, que é o reino do norte, um reino totalmente idólatra. O Jeroboão é um rei idólatra, e ele profetiza uma palavra de bênção para esse reino. Deus permite que esse reino prospere ao ponto que chega a ser muito parecido do que era o reinado de Davi e Salomão. Então esse era o ambiente que Jonas estava. Mas ao mesmo tempo está surgindo uma grande potência, que é a Síria, que está devastando as nações e é um império violento. Eles empalavam as pessoas. Eles pegavam pense num
caibro, uma madeira, e enfiava da parte de baixo da pessoa até sair na boca, e ele deixava essas pessoas expostas para mostrar como que eles eram violentos. Então era assim, há relatos que eles tiravam as mulheres grávidas, eles tiravam os bebês, matavam os bebês e colocavam animal dentro e costuravam. Então esse era o tipo de pessoas que o Jonas iria pegar. E aí ele é um profeta que é chamado por Deus. Ele diz, e o Senhor deu esta mensagem a Jonas, filho de Amitai: apronte-se e vá à grande cidade de Nínive. Anuncia o meu julgamento contra ela, pois vi como o seu povo é perverso. Então a palavra é muito direta, muito objetiva. E o que o Jonas faz? A ironia do texto, né? Jonas se aprontou. E quando você para aqui, ele se aprontou para quê? Para ir obedecer a Deus, né? Não. Mas foi em direção contrária, a fim de fugir do Senhor. Desceu ao porto de Jope, onde encontrou um navio que estava de partida para Tarsis, comprou a passagem, embarcou para Tarsis, a fim de fugir do Senhor. Então Deus deu uma ordem, Deus falou assim, ó, vai para a direita. O Jonas falou, não, eu vou para a esquerda. É bem assim. Como a gente fala assim, ele é um profeta de Deus, ele sabe da chamada dele, Deus falou, vai para a direita. Ele falou, não, eu vou me aprontar. A primeira parte, Senhor, tudo maravilha, eu vou me aprontar, mas eu vou para Espanha. Eu não vou para Nínive. E aí ele vai fugir de Deus. Interessante isso, né, irmão? Ninguém foge de Deus. O Jonas sabe disso. E aí, no Salmo, o salmista vai dizer, é impossível escapar do teu espírito. Não há como fugir da tua presença. Se suba ao céu, lá estás. Se desço ao mundo dos mortos, lá estás também. Se eu tomar as asas do amanhecer e se habitar no outro lado do oceano, mesmo ali a tua mão me guiará e a tua força me sustentará. Não tem como fugir de Deus. Mas o Jonas quis fugir de Deus. A pergunta que a gente faz, irmão, assim, Jonas era crente? Era ou não? Jonas era crente? Vamos ver se ele era crente. Quando a gente olha a confissão de Jonas, ele já está no navio, e aí acontece tudo aquele rebuliço lá no navio, lá, né? Aquela tempestade que Deus causou. E aí ele está dormindo lá, tal, a gente sabe da história, profundamente, teve que ser acordado. E aí os marinheiros perguntou para ele, né? De onde ele era, qual povo ele pertencia, qual deles servia. E aí ele vai dizer assim, olha, sou hebreu e adoro o Senhor. Então eu sou da região lá de Israel e eu adoro o Senhor. E não só isso, ele disse assim, o Deus do céu, que fez o mar e a terra. Ele mostrou uma divindade cósmica. O que é isso? Ele mostrou um Deus que criou o universo. Imagina os marinheiros. Imagina ficar tudo doido, irmão. Você está ficando doido? Falou para ele assim. Você é maluco? Você está falando que o seu Deus criou os céus e a terra. E você está fugindo desse Deus? E aí você vê que ele falou assim, olha, joga eu. Os caras ficaram com medo. Eu não vou jogar. Se a gente joga lá sem falar com o Deus dele, o que o Deus dele vai falar conosco? Então a gente vê que ele falou assim, olha, ele se identificou como crente. Mas tem outros elementos que aí. A própria autenticidade dele como profeta. Em 2 Reis, capítulo 14, no versículo 28, ele profetiza a prosperidade no reino. E essa profecia se cumpre. Então ele passa no crivo de Deuteronômio 18. Então ele é um profeta de Deus. Aquilo que ele fala se cumpre. A outra pergunta, Jonas tinha um conhecimento da palavra de Deus? Vamos ver. Quando você vai no capítulo de número 2, capítulo de 2, que é aquele momento que o Jonas está onde você não queria estar. Lá era o peixe.
aqui é um período angustiante, né? Tem alguns comentaristas que dizem que realmente Jonas morreu. O Jesus, quando pede um sinal para Jesus, diz assim, não darão outro sinal a não ser o de Jonas. Então, há comentaristas que dizem que Jonas chegou a morrer. Tá? Mas eu sei que ele chegou bem num lugar muito difícil. Que eu não gostaria de ir para lá, né? Mas se a gente não fazer o que Deus quer, irmão, vai ter. Porque assim, o livro é interessante também, que mostra a soberania de Deus. A gente fala assim, se eu não for fazer, Deus manda outro. É verdade. Só que se Deus falar que é você, e Ele dizer que é você, vai ter que ser você. E aí a gente escolhe qual tipo de transporte. A gente está falando sobre, né, pastor? A gente está falando sobre escolha. Então a gente pode escolher qual é o transporte. A gente pode pegar um navio confortável, hoje é um avião confortável, e ir para onde Deus mandou. Hoje a gente pode pegar o ônibus, o Uber, e ir para onde Deus mandou, mas a gente pode ir de peixinho também. Né? Só que é um grande peixe lá, que vai falar que é um monstro marinho. Então, quem quer ir de monstro marinho, fica à vontade. Né? Então, mas a vontade de Deus vai se cumprir. Tá? Mas ele conhecia a palavra de Deus. Quando a gente vai no capítulo 2, no versículo 2, ele diz assim, e disse, em minha angústia clamei ao Senhor, e ele me respondeu. Gritei da terra dos mortos, e tu me ouviste. Quando a gente olha isso lá em Salmo, no livro de Salmos, no capítulo 3, versículo 4, diz assim, clamei ao Senhor, e ele me respondeu do seu santo monte. Ele está orando segundo o Salmo. E olha o que diz também no versículo 3. Nas profundezas do oceano, me lançaste e afundei o coração do mar. As águas me envolveram, fui encoberto por tuas tempestuosas ondas. Olha o Salmo. Quando a gente olha para o Salmo 142, versículo 7, diz assim, tira-me da prisão para que eu te dê graças. Os justos se juntarão ao meu redor, pois tu é bom para mim. Versículo 4 do capítulo 2. Então eu disse, tu me expulsaste da tua presença, e no entanto olharei de novo para o teu santo templo. Salmo 5, versículo 7. Por causa do teu grande amor, entrarei na tua casa, adorarei o teu templo com profunda reverência. Em outras palavras, irmão, o que Jonas? Jonas está orando conforme o saltério. Ele está orando conforme os salmos. Hoje, quem gosta de devocional, e aqui eu deixo a dica, quer ver orar? Ora com os salmos. Quando você for orar na sua oração, ora lendo os salmos. Ora recitando o salmo. Então ele tinha um conhecimento da palavra. Ele era um profeta de Deus, se identifica como um crente. Ele conhecia a palavra de Deus. E ele tinha conhecimento do erro dele. Quando a gente olha no versículo de número 12, ele diz assim, jogue-me no mar, e ele voltará a ficar calmo. Eu sei que esta terrível tempestade é culpa minha. Então ele se identifica como um crente, ele é um profeta de Deus, ele conhece a palavra de Deus e ele sabe que aquilo que está acontecendo no navio é culpa dele. Então, resumindo, ele é um crente, né? Aí a pergunta que você faz, como é que um crente desobedece a Deus? É muito simples, pô. Eu vou fazer, é só quando a gente olha no espelho, né? Quando a gente acordar, eu não olho, mas de vez em quando eu lembro, de manhã, você olha para o espelho e fala assim, eu estou diante do meu maior problema. Né? Eu estou diante do meu maior problema. Então, a gente sabe, quando a gente olha para Jonas, né? Fala, como é que pode Jonas desobedecer a Deus? Aí a gente lembra que às vezes a gente também faz. A gente fala assim, não, mas se Deus falasse direto comigo, eu obedeceria? Não, tem gente que ouviu mensagem direta,
Era vocacionado para aquilo e desobedeceu. Vai para a direita, foi para a esquerda. Olha que interessante. A Bíblia é fantástica, né, irmão? E sabe o que é mais engraçado de tudo isso? Que parece que quem escreveu foi o próprio Jonas, irmão. Entendeu? Você viu que interessante? Ele mesmo escreveu a história dele. Então eu sei que ele se converteu. Né? Mas imagine ele escrevendo isso aqui. Né? A atrapalhada que ele fez e agora ele está escrevendo a história dele. Aí, a gente sabe da história, né? Deus falou para o peixinho, ele se arrependeu, Deus deu ordem para o peixinho. Olha como é interessante os animais, né? Deus falou para o peixe, vai lá e pega o Jonas. O peixe foi lá e tum. E aí Deus nem precisava falar, não é para você, é para deixar ele vivo. Aí depois que o Jonas fez a oração, falou assim, fez os votos, falou, Deus, eu vou cumprir o que o Senhor falou. Deus falou assim para o peixe, pega ele e deixa lá. O peixe é obediente, irmão. A gente viu que os animais, né? Tinha uma mula também que é obediente também, né? Tem uma mula também que é obediente também, né? Então a gente sabe que tem alguns animais que... Maravilha. Deixa lá. Aí você vai falar assim, irmão, Jonas, ele... Foi uma bênção pregar. Não foi, não. No capítulo 3, né? Depois disso, o Senhor falou com Jonas pela segunda vez. Apronte-se e vá à grande cidade de Nínive e transmite a mensagem que eu lhe dei. Dessa vez, Jonas obedeceu a ordem do Senhor e foi a Nínive. Ele não é besta, né, irmão? Ele não vai passar 2 vezes, né? E dessa vez parece que ele foi mais perto, parece que ele foi por terra, ele nem foi para o mar mais. Né? Uma cidade tão grande que era necessário 3 dias para percorrê-la inteira. No dia em que Jonas entrou na cidade, proclamou às multidões, daqui 40 dias, Nínive será destruída. Os habitantes de Nínive queriam Deus, e desde o mais importante até o mais humilde, declararam um jejum e se vestiram de pano de saco. E aí, ele levou 1 dia para fazer isso aí. E quantos dias era? 3. Olha a má vontade do Jonas, irmão. Ele falou, tá bom, Deus, eu vou ir lá, mas também vou fazer do meu jeito. Ô peixinho rebelde, irmão. Fez o trabalho, mas não fez como deveria fazer. Porque, na verdade, ele queria que os ninivitas se lascassem. Essa é a grande moral da história. Ele queria que o pessoal... Então, ele passou rapidinho. Olha, daqui 40 dias vocês vão ser... Entendeu? Vai morrer todo mundo. Aí Deus falou assim, Deus, eu falei. Não pode falar que eu não falei. Mas era um trabalho para ser bem feito, para percorrer tudo certinho. Mas qual que é interessante, né, irmão? É que o povo estava atento, né? O povo estava mais sensível à palavra de Deus do que o profeta. Porque quando o povo viu Jonas falando, o povo falou, você viu o que o profeta falou? O negócio foi se espalhando, chegou no rei. O rei falou, opa, jejum geral, parou geral. Né? Nem os animais vai comer. Enquanto a gente não tiver uma resposta. E parece uma coisa irônica, né? O peixinho obedeceu, os animais entrou em jejum, mas o profeta de Deus está brigando com Deus. É um livro extraordinário, irmão. Quem não leu tem que ler. Eu leio rindo e tem uns pontos assim que eu... E é legal quando você lê o livro e é legal que eu falo, estou falando legal agora, mas na hora não é tão legal, né, irmão? Quando a gente... Porque... Eu estava lendo esse livro porque assim, eu tenho uma dificuldade, eu perco muito foco. Assim, eu sei porque assim, eu sei qual é o meu chamado e eu sei o que Deus quer para mim. E muitas vezes eu sei que eu tenho que fazer uma coisa, eu vou fazer outra. Né? E aí a gente perde tempo, e depois a gente tem que voltar tudo. Entendeu? Então, e não é nem que eu sei que eu tenho que ler uma coisa, estudar uma coisa, e eu vou estudar outra coisa, ou vou assistir outra coisa, que poderia fazer em outro momento. Então, a gente sempre está nessa briga, obedece, não obedece, faz, não faz. Mas eu lembro para os irmãos, né? O peixinho está aí. Tá? E a gente vê como que o Jonas, ele uma pregação extremamente mal feita. Né? E aí, a pergunta, né, irmão? Qual é o motivo de Jonas estar irado? Você já pensou? Qual foi o motivo que ele ficou irado?
capítulo 4, versículo 1. Isso tudo deixou Jonas aborrecido e muito irado. O que deixou ele aborrecido e irado? Então orou ao Senhor: antes de eu sair de casa, não foi isso que eu disse que tu farias, ó Senhor? Ele está bravo com Deus. Irmão, você já ficou bravo com Deus? Você não vai falar aqui, né? É que... Não vai se entregar aqui, né? Deus, entendeu? Se eu quero que eu faça isso... O Jonas é corajoso, né? Porque ele ficou bravo e descreveu que ficou bravo. Isso é... E aí, então, ó, Senhor, tá vendo? Eu falei para o Senhor lá. Antes de sair, eu falei para o Senhor. E aí ele continua. Por esse motivo, eu fugi para Tarsis. Sabia que és um Deus misericordioso e compassivo, lento para se irar e cheio de amor. Estás pronto para voltar atrás e de não fazer calamidade. Deus, o Senhor é muito bonzinho. Eu queria que os indivíduos se lascassem. Eu queria que eles morressem. E se eu sabia que se eu fosse lá, e se eles ouvissem e se arrependessem, o Senhor ia ficar tudo mole e iria voltar atrás. Então, por isso que eu não queria ir. Irmão, o Jonas está bravo com Deus. E sabe o que ele está falando para Deus? Deus, eu sei o que é melhor e o Senhor não sabe. Esse povo aí, ele mata o pessoal. Ele expõe o pessoal. E eles vão fazer isso com a gente. E antes que eles façam isso com a gente, deixa eles se lascar. Deixa eles... Senhor, e é interessante que no capítulo 4 diz que ele subiu, porque ele falou assim, vai que Deus muda de ideia, né? Vai que Deus destrói o negócio. E aí Deus vai dar uma lição em Jonas, né? Deus então faz nascer a árvorezinha lá, e de novo ele fica bravo, né? Quando o bicho vem lá. Agora, o que eu não quero ter falado atrás, mas é outro ponto, né? A questão da vontade de Deus e a vontade do homem. Essa é uma grande briga nossa, da humanidade. Seja uma humanidade sem Deus, seja uma humanidade com Deus. Aqueles que não conhecem a Deus estão sempre brigando, né? Se vai andar com Deus ou não vai andar com Deus. E aí, às vezes eu escuto assim, as pessoas falam assim, olha, mas e se eu vou dar uma melhorada? Não vai melhorar. Só melhora depois que aceita Jesus. É aí que vem a transformação. Esse dia um amigo, né? E foi justamente nesse momento de dificuldade, Deus gosta Deus tem um senso de humor extraordinário, irmão. Aí o Jonas mostra isso, né? Ele fez nascer a plantinha, depois ele cortou a plantinha. Ele tirou um sarro do Jonas. Né? Deus tem um senso de humor extraordinário. Esse dia um amigo ligou para mim e falou, Cavalcante, eu tô com um problema. E eu falei, ele ligou para Cláudia, eu falei, e agora? Eu falei, eu tive um sonho com uma mulher assim, uma bruxa. Eu falei, meu Deus. E eu falei, Deus, eu tô em dificuldade e como é que eu resolvo o problema dos outros? Aí eu falei, vamos orar. Aí eu falei, e aí, mas o que você quer que eu faça o quê? Não, vem aqui. Aí eu falei para ele assim, tá bom, mas... Eu falei assim, o primeiro passo, né, você é crente? Não, então você tem que vir para Jesus, entendeu? Esse primeiro passo você tem que vir para Jesus, porque aí se a bruxa aparecer, você fala para ela, olha, agora eu tenho um Senhor poderoso aqui. Né? A primeira coisa que tem que resolver é isso, né, irmão? Tem que andar com Jesus. Tem que andar com um valente, que é aquele que é mais valente. Né? Então, e aí eu falei para ele, posso ir na sua casa? Aí ele, não, até eu escalei o Valdemir, né? Falei, Valdemir, vamos com a gente, né, irmão? Jesus falou que tem que andar em dois, né? Aí o Valdemir falou, não, vamos. Aí depois eu falei, e aí, não vai ou não vai? Que eu fui pro Rio. Aí ele falou, não, mas é que isso aqui, que minha sogra não é crente. Eu falei, aí que é bom, né? Aí depois eu fiquei mais corajoso. Eu falei, que é bom. Aí ele falou, não, deixa eu vou lá na sua casa. Ele tá para vir lá em casa lá. Mas aí eu falei para ele ler passei uns textos bíblicos para ele ler, mandei uns áudios para ele escutar. Mas o primeiro passo a gente tem que se acertar com Jesus, né, irmão? Então as coisas não dão certo, né? Mas esse é uma questão nossa, questão da vontade de Deus, né? E aí
O Jonas, ele disse assim, né? Ele ficou bravo com Deus, porque deu tudo certo. O Jonas, ele é um exemplo de... Assim, acho que não existe, né, pastor, um exemplo de ministério bem-sucedido do Antigo Testamento em nível de conversão de alma. Nós podemos dizer que aqui o plano de Deus de Israel, no ministério de Jonas, se cumpre de uma forma extraordinária. 120 mil pessoas se convertem a Deus. É um feito extraordinário. O negócio já começou no navio, né? As pessoas já começaram a fazer volta a Deus, se converter no navio. E o Jonas falou assim, olha, o negócio é o seguinte, como todo mundo se converteu, não dá mais, Senhor, tira a minha vida que eu vou morrer. É um profeta, já viu um missionário chegando aqui? Falou, pastor, o Senhor me mandou lá, deu tudo errado, o pessoal aceitou Jesus, eu não quero mais... Entendeu? Então é isso, o missionário vai, dá tudo certo, a pessoa se converte, fala, mas para mim não está bom. É o Jonas. E aí ele fala assim, Senhor, peço-te, pois, Senhor, tira a minha vida, porque é melhor morrer do que viver. E por isso que eu disse, bom, a gente pode saber a vontade de Deus. Qual é a vontade de Deus? Exatamente. E cada um de nós pode saber. A palavra de Deus nos dá essa autoridade. As pessoas, quando vão conversar comigo, vão falar, busca a vontade de Deus. E é uma das orações mais precisas que existe. E pode ter certeza, irmão, Deus direciona. Eu sempre tive uma dificuldade de comprar livro. Hoje eu tenho que parar de comprar livro. Hoje chegou uns livros material lá em casa, né, ontem. Aí a Sofia, adivinha o que é? Ah, vovô, é livro. Aí agora eu saí da escola bíblica, aí chegou lá, ela falou, vovô, chegou outro pacote. O que é, Sofia? É livro, vovô. É mais livro. Então, hoje Deus tem abençoado. Então, quando a gente pede, Deus direciona. Mas entenda uma coisa, mesmo sabendo qual é a vontade de Deus, eu posso escolher desobedecer à vontade de Deus. E aí ele fala assim, tira a minha vida. E aqui eu acho interessante como Deus trabalha. Eu acho fantástico, né? Como Deus, essa inclinação da vontade humana, né? Ele quer fazer as coisas do jeito dele. E o Jonas conhecia Deus, a gente viu que ele conhecia Deus. Ele entende que Deus é um Deus soberano, que controla as coisas, mas as coisas tinham que ser do jeito que ele achava que tinha que ser. E esse é um problema da vontade de Deus na nossa vida. É a vontade dele que tem que ser feita. Filipenses, né, diz que Deus, Jesus sendo Deus, nos usurpou o direito de ser Deus, mas ele se humilhou. Ele não falou assim, ó, pai, o senhor é pai, mas eu estou aqui, eu vou fazer do meu jeito. Ele achava que ia punir aquilo pela maldade. E às vezes a gente tem isso, né? Uma vez eu fui uma amiga, eu fui conversar com ela, ela estava com um problema, e eu fui aconselhar ela, e a discussão estava algo que poderia acontecer. Na questão do filho, a questão de gravidez. E aí eu não vou aceitar o filho. Eu falei, você tem que aceitar. Não, você tem que aceitar, porque aqueles têm nada a ver. Não, mas Jesus, você não é discípulo de Jesus? E Jesus não ama... Jesus disse que a gente tem que amar o inimigo. E você não vai amar o neto? O que ele tem que ver na história? E nós estamos falando de possibilidade. Nem que tinha acontecido. Eu falei assim, você está sofrendo por uma coisa que pode acontecer. E pelo conhecimento que tem, qual é a inclinação do crente? Amar. Mas é o inimigo. Tem que amar. Eu não consigo. Irmão, a Bíblia diz que Deus pingou o amor dele no nosso coração, gotejou. Diz que Deus derramou. Você não consegue, mas eu consigo, nós conseguimos, porque Deus derramou. Eu tenho visto, ouvido, às vezes assim, não consegue, não dá. É verdade, humanamente não dá. Mas não vai dar por causa das minhas condições. É por causa do poder de Deus na minha vida.
Então, se a gente olhar para a minha condição, eu não vou amar ninguém. Só que aí eu estou contra aquilo que Jesus ordenou. Então, às vezes a gente fala as coisas, mas a gente não vê que foi uma ordem de Jesus. E o poder foi derramado. Ele disse assim, ama. E não é só isso, ele falou, ama porque o Pai derramou o amor. Então, não é por causa que eu vou amar porque eu sou bonzinho, não. É porque o amor de Deus foi... E porque Ele me amou primeiro. Porque eu amo um pecador que vai para o inferno? Porque eu era o mesmo pecador que era para o inferno e Deus me amou nessa condição. Então eu consigo olhar para uma pessoa que está numa condição semelhante e amar também. Então essa questão do conflito da vontade de Deus e a nossa vontade. Sempre a gente está nesse conflito, irmão. E quando a gente... Então o Jonas falou assim, olha, tira a vida. Deus, o Senhor fez aí, deu tudo errado. Não era isso que eu queria. Então tira a minha vida. Ele não é um suicida, tá? Jonas não é um suicida, porque ele está pedindo para Deus tirar a vida dele. E aí, Deus tem uma maneira toda especial. Deus chega para ele e fala assim, o Senhor respondeu, você acha certo ficar irado assim? É interessante a forma como Deus trata, né? Deus falando, é certo você ficar irado? Deus faz uma pergunta. E o Jonas deixou Deus no vácuo. Eu estou usando uma palavra assim, mas você veria. Então Jonas foi até um lugar a leste de Nínive e construiu um abrigo para sentar-se à sua sombra enquanto esperava para ver o que acontecia na cidade. Deus fez uma pergunta para ele, ele deixou Deus no vácuo. Ele não respondeu. Ele falou assim, olha, eu vou lá, vou me afastar. Eu falei assim, Deus, eu estou tão bravo que eu não quero nem responder essa pergunta. E é interessante isso, que quando a gente olha grandes homens da Bíblia, o Moisés, Deus não fez uma pergunta para Moisés. Mas o Moisés, ele chegou um momento, número 11, eu acho uma passagem fantástica também, e ele está num... Assim, irmão, liderar uma família não é fácil, né? Agora imagina liderar 2 milhões de pessoas. Todo dia tem um pessoalzinho reclamando na sua orelha. O pastor sabe muito bem o que é isso, né? Sempre tem um pessoalzinho ali na orelha. Então imagina Moisés, tinha ali, imagina 10% de 2 milhões na orelha de Moisés. Imagina 1%, 0,5% todo dia na orelha de Moisés. No deserto. Né? Pessoal escravo saindo. Chegou um momento que o Moisés ele falou assim, não dá não. E disse ao Senhor, por que me trata a mim, teu servo, com tanta crueldade? Tem misericórdia de mim. O que eu fiz para merecer o peso de todo este povo? Número 11. Meu Deus, que negócio é esse? O que eu fiz para o Senhor? Olha o que o negócio jogou na minha mão. Entendeu? E aí, Deus só está ouvindo. Aí ele diz assim, sozinho não sou capaz de carregar todo este povo. O peso é grande demais. Se é assim que me pretende, me trata, mata-me de uma vez. Para mim seria um favor, pois eu não veria essa calamidade. Por que o Moisés fez isso? Porque, irmão, o povo era dele? Não. O povo era de Deus. Quem tirou o povo do Egito? Foi Deus. Quem está conduzindo o povo? Deus. Só que em um momento ele achou que era ele. Esse é o grande problema nosso. É que Deus manda fazer uma coisa, a gente acha que a coisa é nossa. A coisa é dele. Mas a gente também, o Moisés é humano, né? Está ali. O que Deus faz? Deus fala assim, Moisés, fala o seguinte. Então o Senhor disse a Moisés, reúna diante de mim 70 homens reconhecidos como autoridades e líderes de Israel. Leve-os à tenda do encontro para que eu permaneça ali com você. E eu descerei e falarei com você. Tomarei um pouco do teu espírito, um pouco do espírito que está sobre você. Olha que ideia. Eu vou tirar um pouco do espírito que está sobre você e colocarei sobre eles.
Interessante isso, né? O Moisés está falando assim, ó, eu não aguento mais, quero morrer. Deus está só lá. E depois a gente vai ver que quando chega os 70, o pouco do Espírito vai para os 70. E aqueles 70 profetiza. Depois você vai ver que Moisés não reclama mais. Deus não fez a pergunta para ele. Mas você já pensou para pensar a cabeça de Moisés? Falando, meu Deus, tudo isso está em mim? E só foi um pouquinho que foi para os 70? Muitas vezes, irmão, quando Deus nos conduz para algo, Ele nos reveste para algo. Mas às vezes a gente está tão preocupado com a circunstância que a gente perde a noção do poder de Deus na nossa vida. Foi o caso de Moisés. Ele olhou para toda a dificuldade do deserto. E ele achou que ele estava fazendo aquilo com a força do seu braço. E é interessante quando a gente olha o outro homem também, o Elias. O Elias a gente conhece, né? Amigo nosso, né? Elias a gente sempre recorre a ele, né? Elias é um amigão nosso de caminhada na fé, né? Elias, extraordinário. 1 Reis 17, chega, sob a minha palavra, não vai chover. Pronto, acabou. E falou um negócio. 70, os profetas de Baal, manda tudo lá para o monte, lá, vamos lá. Que aquele que orar, descer fogo, e desce fogo do céu, uma maravilha, mata todo mundo. Extraordinário, parece desenho animado, né? Aí Jezebel falou, tudo bem. Da mesma forma que você fez com os nossos profetas lá, eu também vou fazer com você. Ele, ó, pum. E aí, para onde ele vai? Chorar aos pés do Senhor. Depois ele foi sozinho para o deserto, caminhando o dia todo, sentou-se debaixo de um pé de esta, e orou, pedindo para morrer. Já basta, Senhor, disse ele, tira a minha vida, pois não sou melhor do que os meus antepassados. Ele falou assim, olha, não dá mais. Só que é interessante, né, irmão? Se ele queria morrer, por que ele não ficou lá? A Jezebel resolveu o problema dele, né? Então, se ele queria morrer, é só ficar lá. Mas não é, né, irmão? É que a gente quer incomodar Deus, né? Quer importunar Deus. Então, olha a pergunta. Então o Senhor disse, o que você faz aqui, Elias? O que você está fazendo aqui? Às vezes, hoje a geração mimimi, talvez a conversa com Deus não ia dar certo. Não, porque Deus é muito direto. O que você está fazendo aqui? E aí ele continua, né? Aí ele começa a chorar para Deus, que só ficou ele, né? E aí é interessante que Deus falou assim, então o Senhor lhe disse, volte pelo caminho para onde você veio, vá para o deserto de Damasco, quando chegar lá, unja Hazael para ser rei da Síria, depois unja também Jeú, neto de Nissim, para ser rei da Israel, unja Meolá para substituir você como meu profeta. Quem escapar da espada de Hazael será morto por Jeú, e quem escapar da espada de Jeú será morto por Eliseu. No entanto, perseverei 7.000. Ele falou, entanto, preservei 7.000 de Israel, que nunca prostraram diante de Baal, nem beijaram o rei. Sabe o que ele falou para ele? O negócio é o seguinte, seu problema, vai trabalhar. Para de reclamar. Falou, o que você está fazendo aqui? Vai trabalhar. Unge esse, e olha o seguinte, eu tenho 7.000 a meu que não beijaram. Deu uma cutucada no Elias. Né? Vai trabalhar, Elias. Volta para o lugar para onde você foi. Entendeu? Então, é assim que Deus é. Então, Deus é muito direto. Deus não fica... Aí você pensa que é... Não, tem um outro, irmão. O Jó. O Jó é mais violento. Né? Assim, violento no sentido assim, para a geração de hoje, né? O Jó, todo mundo conhece a história de Jó, né, irmão? Perdeu tudo, perdeu os filhos, né? Perdeu tudo. Tá lá, os amigos quando vêm, ao invés de ajudar, critica mais ainda, né? O amigo igual do Jó, irmão, eu não faz nem questão que vem, fica lá mesmo. Né? O pessoal, ao invés de ajudar, piorou mais a situação dele. Mas o Jó, ele falou assim, ó, o negócio é o seguinte, ele falou assim, quem dera eu que o meu pedido fosse atendido, e Deus concedesse o meu desejo, e que dera ele me esmagasse e estendesse a mão e acabasse comigo. Ele chegou a um ponto e falou assim, ó, o negócio é o seguinte, eu quero morrer. Não dá mais. E aí, ele pede uma audiência com Deus. E aí,
o Senhor, ele pede uma audiência ao Senhor, né? Então falou novamente: a minha queixa hoje ainda é amarga e me esforço para não gemer. Pelo menos eu soubesse onde encontrar Deus, iria ao seu tribunal, exporia a minha causa e apresentaria os meus argumentos, ouviria a sua resposta e entenderia que ele me dissesse. Ok. Deus, lá no capítulo 38, falou: tudo bem, estou descendo aí, vamos bater uma conversa. Redemoinho, Deus aparece, fala o seguinte: o Senhor desafia Jó, é o tema. Então, no meio do redemoinho, o Senhor respondeu a Jó: quem é esse que questiona a minha sabedoria com palavras tão ignorantes? Meu Deus, Deus não tem empatia, né? Hoje é empatia que fala, né? Deus não tem empatia com Jó, né? Mas Deus falou assim: quem é esse ignorante que não sabe a minha sabedoria? E aí ele faz a pergunta de cara. Ele fala assim: prepara-se como um guerreiro, pois lhe farei algumas perguntas, e você me responderá. Onde você estava quando eu lancei os alicerces do mundo? Pronto, acabou. Acabou, irmão. A primeira pergunta foi para João: onde você estava? Ele falou assim: Deus, eu nem existi. Se não passa da primeira pergunta, irmão. Então Deus fez a pergunta. Ele queria: eu quero uma audiência com Deus. Ele falou: Deus, ok, estou descendo aí. Vamos bater um diálogo, vamos conversar. Às vezes, o que eu quero dizer aqui e já fechar? É razoável a tua ira? O Jonas é corajoso. Né? É fato que ele é corajoso porque ele não só viveu isso, como viveu isso. Né? Ele registrou isso. Mas chegou um momento que se ele escreveu é porque ele reconheceu a soberania de Deus. A pergunta é, irmãos, como que é eu e você? Eu e você temos a vontade de Deus? Estamos buscando a vontade de Deus? Uma das coisas da vontade de Deus, você viu quando Deus falou a segunda vez com ele, e falou a segunda vez com o Senhor, e obedeceu Jonas. O fato não é conhecer Deus, não é ser crente, conhecer a palavra de Deus. O fato é conhecer Deus e executar a vontade dele. Então eu posso ter um conhecimento extraordinário de Deus, bíblico, teológico, extraordinário. Mas a pergunta é: eu estou obedecendo aquilo que Deus mandou eu fazer? Deus falou para Jonas: vai para Nínive. Deus falou para Moisés: conduz o povo. Né? Deus falou para Elias: Elias, vai lá e cutuca Jezebel. A pergunta é: o que Deus mandou eu e você fazer, estou fazendo ou não? Em outras palavras, bem claro, eu obedeço ou não? Eu executo ou não? É prática. A palavra de Deus é prática. Ensino é prática. Acabou. Anda, anda. Deita, deita. Ah, irmão, é assim, Deus falou para o peixe: vai lá e pega. Pegou. Vai lá e solta. Soltou. O que é um exemplo de obediência é o peixe do Jonas. É o maior exemplo de obedecer, né? É o peixinho lá. Um animal irracional. Acho que é um personagem central que eu estou dizendo. Deus falou 2 vezes, nenhum problema. E aí, por que eu estou falando isso? Porque quando a gente sabe a vontade de Deus, a gente sabe todo o trajeto de Deus. Porque qual é uma das grandes dificuldades nossa hoje no mundo em que nós vivemos? Talvez uma das preocupações nossa talvez seja a questão do bem-estar, né? Daquilo que... Quem não se preocupa com comida, com bebida, com vestes, com moradia? Né? Tem um texto muito em Lucas, e Jesus está dando orientação para os discípulos. E eu acho interessante ele, no versículo, capítulo 12, no versículo 25, porque uma das coisas que muitas vezes atrapalha a gente executar a vontade de Deus
Porque ou a gente está buscando a vontade de Deus, ou a gente sabe qual é a vontade de Deus, e aí a gente vai obedecer ou não. Mas preocupações. E essas preocupações, a gente sempre entra em confronto com aquilo que Deus quer que a gente faça. E muitas das vezes a gente tem o síndrome de Adão. A gente acha que a nossa escolha é melhor do que a escolha de Deus. É interessante isso, irmão. Mais de 5.000 anos depois, nós acabamos, né, pastor, entrando na mesma questão do Adão. É escolher... Deus falou assim, de toda árvore você pode comer, mas não come dessa. E nós sempre caímos nessa questão. Deus falou para nós, olha... Jesus falou assim, olha... para nós pregarmos o evangelho, fazer discípulo. E ele falou assim, eu estou com vocês todos os dias. E no evangelho, Jesus vai falar assim, interessante, no Lucas 12, ele diz assim, qual de vocês, por mais preocupado que esteja, pode acrescentar a menos 1 hora à sua vida? Então, eu e você pode ficar o dia todo preocupado. Vou morrer amanhã? Vou morrer amanhã. Não vai mudar. Entendeu? Se eu vou morrer daqui 1 hora, eu posso ficar... Vai morrer do mesmo jeito. Consigo. A minha preocupação não aumenta a minha hora de vida. Né? E você não pode fazer uma coisa tão pequena de que adianta se preocupar com quadros maiores. Em outras palavras, o que Deus mandou eu fazer? Então faça o que Ele mandou fazer. A gente não tem que se preocupar com coisas que não estão sob o nosso controle. Qual é o nosso problema? A gente quer ter o controle. Esse é um dos problemas nossos. A gente quer ter o controle das coisas. E sabe por que a gente não vai ter o controle, irmão? Porque nós não somos Deus. Satanás enganou a Eva e Adão lá, irmão. Vocês serão como os deuses. E a gente sabe que nunca seremos como Deus. Deus é o único que tem o controle de todas essas coisas. Primeiro passo. Nós não temos o controle de nada. Por isso que nós temos que confiar nele. E ele diz assim, observe como os lírios não trabalham e nem fazem as suas roupas. E, no entanto, nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como eles. E se Deus veste com tamanha beleza as flores que hoje estão aqui e amanhã são lançadas ao fogo, não será muito mais generoso com vocês, gentes de pequena fé? A pergunta que Jesus faz. O que ele está falando assim? De necessidade. Todas as necessidades são supridas. E assim, não inquiete com o que comer e o que beber. Não se preocupe com essas coisas. E assim, elas ocupam os pensamentos dos pagãos de todo mundo. Mas o seu Pai sabe o que você precisa. Busque, acima de tudo, o reino de Deus e todas essas coisas lhe serão dadas. Então, uma coisa que a gente aprende da vontade de Deus é descansar em Deus. Deus mandou, executa. Porque Ele sabe o que é melhor. Nós cantamos um monte de louvores aqui, né? E exaltamos os atributos de Deus, a maravilha de Deus. Mas a pergunta é, naquilo que Deus quer na sua vida, na vontade de Deus para a sua vida, você solta o cabo da nau? Lembra daquele hino? Solta o cabo da nau. Você solta o cabo da nau mesmo? Você fala, Jesus, pode tocar o negócio aí que eu confio no Senhor. A gente tem mesmo. O Abraão, ele chegou um momento que ele fez muita... Aí no capítulo 22, Deus falou, Abraão, eu quero teu filho. O teu único filho. Abraão, em nenhum momento ele tupiou. Ele pegou o filho, ele já andava com Deus, ele já sabia quem era Deus. O escritor diz assim que ele foi pensando, eu vou matar, mas se eu matar, Deus é poderoso para ressuscitar. Confiança plena em Deus. É isso que Deus quer de nós. Que a gente solta o cabo da nau e aquilo que Deus te chamou, confia. Confia que Ele é poderoso. Agora, se você quiser ir de peixinho, fique à vontade. Amém? Deus abençoe em nome de Jesus.